Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que bom podermos estar aqui em mais um domingo de celebração, momento em que nós separamos para adorar ao Deus vivo, para nos reunirmos como igreja, mesmo nesse modelo online que temos vivido. Mas é um prazer, uma alegria para nós estarmos juntos. Vocês também que nos visitam, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Nosso desejo é que você seja profundamente abençoado nessa manhã. Quero começar lendo um texto para você que fica no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Esse é um texto em que Jesus responde à pergunta de uma mulher samaritana que indagava Jesus exatamente sobre onde deveria ser o lugar em que nós deveríamos adorar, em que os samaritanos deveriam adorar. E a resposta de Jesus é extremamente profunda e funciona para nós, principalmente nesse momento que estamos vivendo. O texto diz, João 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito interessante perceber, porque há muito tempo o povo de Deus entendia que a presença de Deus estava relacionada ao templo, ao local. Assim era no Monte Sião, depois no tabernáculo e depois no templo. E a gente também herdou esta ideia de que a presença de Deus está atrelada a quatro paredes, a um local específico. E nós temos podido vivenciar isso de uma forma muito diferente, cada um na sua casa, mesmo que esse não seja, sem dúvida não é, o melhor jeito de nos reunirmos como igreja, mas Deus tem sido bom conosco, Deus tem nos abençoado, louvado seja o Senhor por isso. E eu quero te convidar então nessa manhã a cultuar o Senhor, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, todo o seu coração, a se conectar verdadeiramente a Deus, para que Ele nos abençoe com sua presença nos nossos lares nessa manhã. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado mais uma vez pelo teu infinito amor, tua bondade, teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a razão de estarmos aqui juntos nesta manhã é a tua presença, é o Senhor, é podermos declarar que tu és santo, que tu és digno de todo louvor, de toda honra, é podermos declarar, Deus, que nós somos teus filhos e que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos como igreja. Obrigado, Senhor, por este culto. Pedimos, Deus, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, as nossas orações, receba os nossos louvores. E mais uma vez, que pela tua bondade e graça, o Senhor fale aos nossos corações a partir da reflexão da tua palavra. Ajuda-nos, Deus, abençoe-nos, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos louvar o Senhor? Deus nos abençoe. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar.
assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Louvado seja o Senhor por isso, podemos louvá-lo, podemos adorá-lo. Isso é muito bom, faz bem ao nosso coração. Coisa boa é render graças ao Senhor, louvar ao Senhor. E é muito bom a gente poder fazer isso juntos, em família, principalmente como igreja. Quero compartilhar com você mais um breve texto. Nós faremos agora o nosso momento de oração. E esse texto foi um texto que eu compartilhei no nosso culto de oração na quarta-feira. Mas é um texto que eu gosto bastante, tem me ensinado, eu quero compartilhar com toda a igreja. Fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gosto desse texto porque o apóstolo Paulo aqui
está nos ensinando acerca da vontade de Deus. E muitas vezes nós ficamos pedindo, né, em dúvida sobre o que é a vontade de Deus, queremos estar na vontade de Deus, queremos estar no centro da vontade de Deus, e muitas vezes eu já ouvi essa pergunta: pastor, como eu faço para encontrar a vontade de Deus? Meus irmãos, leiam a palavra de Deus. A palavra de Deus revela para nós a vontade dele. E aqui, de uma forma clara e objetiva, o apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, que vocês alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Deus tem sido bom conosco, nós temos louvado ao Senhor pela vida dos irmãos que têm contribuído com a nossa igreja, têm dedicado seus dízimos, suas ofertas. Nós temos podido ver isso de uma forma muito especial na nossa igreja, graças a Deus por isso. Mais à tarde nós veremos isso na Assembleia, nos nossos relatórios financeiros. Deus tem sido bom. Meus irmãos, continuem devolvendo seus dízimos à casa do Senhor, continuem ofertando ao Senhor. Isso é bênção. Os irmãos conhecem, sabem do zelo que nós temos lidado com as finanças da igreja. Então, participe, é importante, faz parte da nossa vida cristã participarmos dessa forma. Então, agradecemos a Deus pela vida dos irmãos. E de uma forma muito especial nessa semana, a gente já vai agradecer pelas ofertas levantadas pelo Ministério de Ação Social. Nós havíamos estabelecido uma meta de termos 10 cestas e pelo menos R$200 em espécie para comprarmos material de limpeza. Nós voltaremos a ajudar o Recanto dos Avós em Guarulhos e o Lar Batista, né, que apoia as crianças. Então nós decidimos estabelecer isso como meta e em uma semana nós batemos essa meta e o mês de abril, então, a gente já vai conseguir entregar tudo aquilo que a gente tinha estabelecido, graças ao apoio dos irmãos, graças àqueles que nos ajudaram, graças àqueles que ofertaram. Obrigado, Deus abençoe a vida de cada um. Lembre-se que nós no próximo mês, já na próxima semana, começaremos novamente a arrecadar fundos para a ação social. Lembre apenas de sempre colocar o 0,1 centavo para que a gente possa identificar na tesouraria qual que é essa oferta e então a gente consiga destinar isso de forma absoluta para a área de ação social. Nós temos ainda, queridos, alguns pedidos, né, para fazermos. Temos alguns irmãos nossos, alguns familiares de irmãos nossos passando por questões de saúde muito sérias e que carecem das nossas orações. Quero lembrar alguns aqui para os irmãos. Temos orado pela vida do irmão Rinaldo, de sua família. Ele foi acometido por Covid, então temos orado, pedido que o Senhor o abençoe, restaure sua saúde. Ele está bem, já se recuperando, graças a Deus por isso, mas vamos nos lembrar de continuar orando por ele e seus familiares. Vamos continuar nos lembrando de orar também pelo Jean, irmão do nosso irmão Jean, que também está adoentado, que também passou por uma situação, está passando por uma situação de Covid muito séria, então vamos continuar orando por ele. Orar pelos familiares do irmão Manuel, seu netinho, seu genro também foram acometidos pela Covid, também já estão melhor, graças a Deus, mas precisamos continuar orando por ele. Temos orado pelo nosso irmão Roberto, pelas questões de saúde, pela Lívia, que é sobrinha da nossa irmã Alessandra, e tantas outras pessoas que têm estado em nossas orações continuamente, sobretudo nos nossos cultos de quarta-feira, quando a gente pode, olho no olho, orar uns pelos outros, e é uma bênção. Participe, queridos, participe conosco, tem sido realmente um momento muito especial para nós. E mais uma vez, orarmos ainda pela nossa igreja, sobretudo pela questão do novo local. A gente vai falar um pouquinho mais isso para frente, mas temos aí alguns trâmites de negociação, algumas questões que temos tido bastante cautela para seguir, né? E também, mais à frente, precisaremos aí, muito provavelmente, fazermos uma campanha para levantarmos um valor específico para aplicarmos num título de capitalização que servirá como seguro fiança para um ou outro local, né, para o local onde nós formos, tá bom? Mas nós vamos falar isso mais à frente, talvez na Assembleia mais tarde a gente explica um pouquinho mais isso, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor, agradecer a Deus pela sua bondade. É muito bom nós crermos e confiarmos em Deus e diante dele colocarmos as nossas questões, as nossas súplicas. Talvez você esteja passando por questões de problemas financeiros no seu trabalho, na sua escola, problemas familiares, problemas individuais, né? Você consigo mesmo. Então vamos colocar tudo isso diante do Senhor, clamando a Ele que nos abençoe mais uma vez. Vamos orar.
Pai querido, obrigado, Deus, porque podemos ter a plena confiança de que nossa fala, nossas palavras, elas não estão soltas ao vento, elas não são jogadas ao vento. Pelo contrário, nós temos plena e absoluta certeza de que quando oramos, o Senhor nos ouve. Temos a plena certeza, Deus, de que quando oramos, quando damos graças ao Senhor, de quando nos alegramos do Senhor, nós estamos cumprindo a Tua vontade. Isso é bom para nós e nós queremos fazer isso continuamente, por isso pedimos a Tua graça sobre nós. Mas mais uma vez, Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom com a nossa igreja, tem trazido para nós o sustento necessário, tem nos permitido sonhar novos sonhos, tem nos permitido sonhar com um novo local. Obrigado, Senhor, por isso, porque isso tudo é possível apenas pela ação do Senhor na vida da nossa igreja e a partir da ação do Senhor na vida de cada irmão que continua dando seus dízimos, continua dando suas ofertas. Abençoe essas famílias, abençoe esses lares. Move, Senhor, os corações daqueles que ainda não experimentam esse privilégio, para que também possam ter esta alegria. Pedimos, Deus, que o Senhor continue abençoando abundantemente todos aqueles que contribuíram para o nosso Ministério de Ação Social. Nós aqui oramos, Deus, por essas duas instituições. Queremos não somente apoiá-las financeiramente, mas também com nossas orações, com nossas visitas, com nossas ligações. Abençoe, Senhor, o Recanto dos Avós, o Lar Batista, para as crianças, que sejam locais usados pelo Senhor para abençoar essas vidas, essas pessoas que passam por dificuldades. Pedimos mais uma vez, Deus, por aqueles nossos queridos, tanto da nossa igreja quanto os nossos familiares que passam por uma questão ainda de doença, sejam elas relacionadas ao Covid ou não. Pedimos, Deus, a Tua graça sobre cada uma das pessoas que nós mencionamos aqui, pelo Rinaldo e sua família, pelo Jean, pela família do irmão Manuel, pela Lívia, pelo irmão Roberto e por tantos outros, Deus, o Senhor conhece, também por aqueles que os irmãos, nós temos aqui no nosso coração nessa hora. Pedimos mais uma vez a Tua graça sobre cada um deles, pedimos, Deus, que a Tua boa vontade, Senhor, se cumpra na vida de cada um. Abençoe, Deus querido, cada lar nesta hora, cada família nesta hora, Deus. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, a nos proteger, a nos livrar de todo mal e ajuda-nos, Deus, a cumprir a Tua vontade em todo o tempo. Pedimos ainda, Senhor, pelo nosso país. Obrigado, Deus, porque temos vivido dias melhores do que as últimas semanas. Os números têm caído e nós te louvamos por isso. Mas pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa pátria, que o Senhor continue abençoando o nosso país, Deus, abençoando os nossos governantes, cuidando, Senhor, de todas as questões econômicas, políticas, sanitárias, que são tão complexas no nosso país, Deus. Ajuda-nos, abençoe-nos enquanto povo do Senhor aqui, que possamos orar e interceder continuamente pelo nosso país. Nós te louvamos, Deus, mais uma vez, te agradecemos por tudo e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez o Senhor. Calme seu coração, nós vamos louvar o Senhor e depois vamos refletir sobre a palavra de Deus. Deus nos abençoe. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, sem paz ao meu viver.
queridos. Que bom podermos louvar, adorar, orar ao Senhor juntos, mesmo dessa forma, podermos nos unir como Igreja do Senhor Jesus para proclamarmos que Ele é santo, para proclamarmos a sua graça, o seu infinito amor sobre nós. E agora sim, com nossa mente mais arejada, nosso coração mais leve, nós podemos voltar nossos olhos e nossa atenção para a palavra de Deus e extrair dela aquilo que ela tem a nos falar nessa manhã. Quero orar com você mais uma vez, feche seus olhos, nós vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração e à nossa mente. Vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez, Deus, pelo teu infinito amor, tua bondade e teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos conduzido e esse culto, Senhor, é para o Senhor e nós somos gratos, podemos participar desse tempo. Pedimos, Deus, mais uma vez, que através da tua palavra, que é viva e eficaz, o Senhor fale aos nossos corações, nos abençoe e traga refrigério para a nossa alma. Obrigado, Deus, mais uma vez por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabia que em 2018 o Brasil se tornou o primeiro país no ranking de países com pessoas ansiosas? O Brasil superou todos os demais países e nós somos agora, então, o primeiro país, ou o país mais ansioso do mundo desde 2018. Existiam algumas estatísticas que diziam que, quando lá em 2009 a gente fez algumas avaliações e fez o censo, fez uma projeção que até 2020 o Brasil teria a ansiedade como a principal causa de afastamentos, né, pelo INSS. E essa, na verdade, até 2030. E essa avaliação foi revista para 2020 e aconteceu de fato em 2019, os transtornos de ansiedade junto com os transtornos depressivos chegaram ao primeiro lugar em números de afastamentos. E é fato que com toda a pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, houve uma aceleração do adoecimento mental. Estava esses dias conversando com um colega, um psiquiatra, um dos professores da USP de psiquiatria, e ele trazia a ideia de que, embora se achasse que haveria uma pandemia de transtornos mentais após o Covid ou durante a pandemia do Covid, isso não aconteceu. De alguma forma, as pessoas têm conseguido extrair alguma coisa que traga essa pessoa um pouco mais para o equilíbrio, o que é tão relevante, o que é tão importante. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para você que devem te ajudar a entender um pouco, ou pelo menos de alguma forma ajudar você a entender se essa é uma questão crítica para você. Quem te perguntar é o seguinte: você sente dores de cabeça frequentemente? Você tem dificuldades para dormir? Sente embrulhos no estômago com frequência? Apresenta-se entristecido, com dificuldades de pensamento claro? Tem dificuldades de dormir? Sente-se cansado o tempo todo? Tem tremores nas mãos? Chora com mais facilidade do que chorava anteriormente? Essas são algumas perguntas que estão num questionário homologado pela OMS e que são utilizadas para a triagem de transtornos de ansiedade e depressão. Se você respondeu sim para uma delas ou para algumas delas, provavelmente você precisa dessa mensagem tanto quanto eu. E o texto diz para nós, eu quero conversar com você nos próximos 2 domingos, trazendo uma ordem, uma exortação, e nesse primeiro domingo nós iremos olhar essa exortação sendo feita pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, e na próxima semana nós iremos fazer essa reflexão a partir do texto de Filipenses capítulo 4, em que o apóstolo Paulo também traz essa mesma exortação para nós. O texto então que eu quero te convidar a ler é Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. Acredito que esse é um texto que você conheça bem, já tenha ouvido algumas reflexões sobre ele, e eu quero então refletir com você nessa manhã sobre esse texto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. O texto diz para nós assim: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem,
nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Quero refletir com você nessa manhã sobre 3 pontos cruciais, ou 3 visões de Deus, 3 formas de entendermos a atuação de Deus em nossas vidas, que nos permitirá passar por essas aflições, por essa ansiedade, por essa dor que muitas vezes nós sentimos. Vamos juntos? Quero refletir com você sobre Deus como um Pai sustentador, Deus como Criador e Deus como um Pai presente em nossas vidas. Mas antes de fazer isso, a gente precisa entender que esse texto começa com uma palavrinha. Portanto, eu digo. A ideia aqui, sempre que a gente olha e vê essa palavrinha, né, sem sombra de dúvida, a gente precisa dar uma olhadinha para trás, porque essa perícope, esse pedaço que nós lemos, é a conclusão do texto anterior, ou dos textos anteriores. O texto que nós lemos, ele está dentro do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus está, então, trazendo diversas orientações e diversas características dos cidadãos dos céus. Ele está aqui fazendo uma grande releitura, um grande ressignificado, né, trazendo para nós muito mais uma questão muito mais profunda na identificação e na reflexão sobre a lei. E aqui então, quando no versículo 19, no texto anterior ao que lemos, ele vai trazer exatamente a importância de nós não acumularmos tesouros na terra, né, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam, mas devemos acumular os tesouros nos céus. E ele diz então que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus está aqui realmente chamando a nossa atenção para o poder que o dinheiro e tudo o que o dinheiro pode trazer para nós assume em nossa vida e que acaba se contrapondo à ação e à atuação de Deus no nosso caminhar. E tanto é que no final, o último versículo antes do texto que nós lemos, diz exatamente isso. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui, inclusive, ele usa a palavra mamon, trazendo um forte significado do dinheiro como sendo um Deus, né? Uma divindade que combate contra Deus. É lógico, queridos, que nós não estamos falando aqui que ter posses é pecado, que ter economias é pecado. Pelo contrário, é extremamente importante que a gente administre bem aquilo que Deus tem nos concedido, financeiramente, de propriedades, e a grande pergunta é como que a gente pode usar isso para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Mas o ponto que Jesus quer trazer é aonde está o seu coração em relação e em meio a isso tudo. Então, talvez aqui esteja para nós aquele pontinho de entendimento que transforma todo o texto. Ele está, na verdade, falando para nós que termos o nosso coração voltado para as questões deste mundo, voltado para as propriedades, voltado para o dinheiro, voltado para o poder, voltado para o egocentrismo, isso levará a nossa vida a viver uma vida constantemente ansiosa, né? Vivermos aflitos, preocupados, buscando o tempo todo resolver essa questão, né? Então Jesus aqui traz um contraponto do texto anterior, dizendo, olha, cuide do seu coração, e ao invés de você ter o seu coração voltado para essas coisas, volte-se para Deus. E aí então ele vai oferecer para nós essas 3 justificativas, né? Essas 3 direções ou maneiras como nós devemos ver e entender Deus para vencermos a ansiedade.
Além desse ponto introdutório, é importante nós entendermos o que o texto não está querendo dizer, né? O texto não está querendo dizer que nós podemos ser desleixados e descuidados com a nossa vida financeira, com a nossa vida administrativa, né? De forma alguma, a Bíblia permite que nós tenhamos uma vida despreocupada com essas questões. Não é isso que está dizendo, né? Que a gente deve viver, né, como há alguns anos atrás, tanto faz, né? Paz e amor e o resto tudo bem, né? Não é assim, a gente deve estar atento, a gente deve se preocupar, a gente deve manejar bem essas questões. Então o texto não está dizendo que a gente pode ser desleixado e descuidado. Da mesma forma, o texto não está dizendo que nós podemos ser descansados. Não, vamos descansar, né? Deus vai prover todas as coisas, então eu não preciso me preocupar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso correr atrás para conseguir um bom emprego, para trazer retorno financeiro para minha família, né? Não quer dizer que eu não tenha que me esmerar nos meus cursos, nos meus estudos. De forma alguma, o texto está querendo dizer que a gente pode ser descansado em relação a esse tema. E por último, o texto também não está dizendo que nós teríamos abundância em todas as coisas e nunca passaremos por dificuldades financeiras, né? Que nunca teremos dívidas. Não, o texto também não está dizendo isso. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, infelizmente tem sido cada vez mais comum as famílias passarem por dificuldades financeiras. Talvez você esteja passando por esse momento. O texto não está dizendo que nós não teríamos isso, nós não passaríamos por isso, mas ele aponta sim algumas questões para nós que eu entendo que podem nos ajudar. Muito bem? Então vamos para o texto. A primeira coisa que o texto traz para nós é que essa fala de Jesus, ela não é um convite, ela não é uma recomendação, uma sugestão, pelo contrário, ela é uma ordem muito clara para nós, e a ordem diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, né? A ideia aqui do texto, quando a gente soma esses parâmetros, né, então diz que andar ansioso traz a ideia de que ao andar quer dizer que continuamente eu estou ficando ansioso. Então este é um ponto extremamente importante, né? A gente não pode andar ansioso. Ter ansiedade, ter momentos ansiosos em nossa vida, picos de ansiedade, momentos específicos, sobretudo quando estão relacionados a algumas questões mais sérias, isso acontece, faz parte da caminhada, mas o que Jesus está, de uma forma imperativa, ordenando que nós não façamos, é que continuamente nós andemos ansiosos. Tá? Então essa é uma ordem de Jesus. E para isso, então, ele oferece para nós 3 formas de lidarmos com a ansiedade, para que a ansiedade ela tenha um ponto final. Isso é extremamente importante. A ansiedade tem que ter um ponto final em nossa caminhada, ela não pode ser contínua sobre nós. O primeiro ponto que ele traz para nós, então, e ele apresenta Deus para nós como um pai sustentador, né? Ele vai então usar aqui o exemplo das aves do céu. E ele diz então: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, Jesus oferece para nós um argumento. O Pai Celestial de vocês, o Pai Celestial, ele é sustentador. Ele oferece então 2 exemplos. O primeiro deles são as aves do céu. E ele vai dizer aqui de forma clara: elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam, né? Então, não semeiam, quer dizer, elas não têm como, elas não plantam a semente para que a semente cresça, vire uma árvore, e então de lá ela possa tirar o recurso para ela. Não. Deus sustenta as aves através da natureza. Deus sustenta a natureza, e a natureza então oferece para as aves o sustento necessário. Segundo ponto: Deus sustenta as aves de forma diária. Eles não colhem, né? Eles não colhem, eles não retiram e armazenam nos celeiros. Não. Deus diariamente oferece para as aves o alimento. E por último, Deus sustenta a vida, né? Faz com que as aves do céu vivam muitos e muitos dias, né? Não vivem como os humanos, mas vivem muitos e muitos dias consequentemente. Então, a graça de Deus, o sustento de Deus, ele é sobre nós porque ele cria todo um ambiente que faz com que nós tenhamos o sustento. Então ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele cria um ambiente que nos sustenta.
ele, além disso, oferece para nós esse cuidado e esse sustento diariamente. E por último, ele faz isso também com a nossa vida. O texto diz aqui, né? Quem pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não pode acrescentar mais e também não pode retirar, porque Deus é aquele que sustenta a nossa vida e que oferece para nós esse sustento em nossa caminhada. É interessante nós pensarmos nisso e vermos que esta foi uma realidade também na vida de Jesus. Jesus viveu dia após dia entendendo a necessidade do Pai sustentador. Vocês se lembram que por diversas vezes o Evangelho traz Jesus Cristo no final do dia, ausentando-se do meio dos discípulos e dos apóstolos, e indo para lugares sozinho, né? Indo para lugares solitários, para que ele possa então ali naquele momento ter o seu tempo com Deus, ter as suas forças renovadas e experimentar então o sustento do Senhor, o renovo do Senhor. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar para nós, né? Então, beleza, Deus é o Pai sustentador, Ele é quem sustenta a nossa vida, nos trazendo sustento financeiro, mas também o sustento emocional, o sustento espiritual, que foi o sustento que Jesus precisava ali, né? Mas também o sustento emocional, também o sustento das relações, é Ele que permite, oferece para nós, né, a oportunidade de termos amigos, de desenvolvermos amizades espirituais, né? E aí a gente precisa perguntar para nós mesmos se nós temos conseguido ver essa questão, né? Observar esse sustento de Deus em nossas vidas. Conversando com algumas pessoas e muitas delas têm a nítida impressão de que o seu sustento financeiro vem das suas forças, né? Vem do seu esforço, vem daquilo que ele se esmerou em fazer, né? Nos seus estudos, nas suas capacidades. E é extremamente importante nós compreendermos que o nosso sustento financeiro, ele tem sim um aspecto importante do nosso esforço, mas o nosso sustento financeiro, em primeiro lugar, vem do próprio Senhor. É Ele quem permite que nós tenhamos forças para trabalhar, é Ele quem permite que nós tenhamos fôlego de vida para trabalhar, é Ele quem permite que nós tenhamos trabalho, avancemos no trabalho. À medida que nós vamos aplicando aquilo que o Senhor tem nos ensinado, à medida que nós vamos aplicando ao nosso trabalho, aos nossos estudos, as transformações que Deus fez na nossa vida, nós vamos ganhando sim a evidência, nós vamos crescendo na nossa carreira, mas isso tudo faz parte do sustento de Deus também financeiramente. É importante nós entendermos que muito mais do que qualquer questão que possa vir das ciências humanas, né, sejam elas ciências de medicina, da psiquiatria, da psicologia, todas as formas de se pensar hoje em psicologia, todos esses outros aspectos que são levados em consideração, né, do uso da atividade física, do mindfulness e diversos outros recursos, né, inclusive algumas pessoas hoje fazem yoga, né, não uma yoga do ponto de vista mais religioso, mas uma yoga mais de exercício físico, reflexão, meditações. Todas essas questões hoje são postas como grandes soluções, né? Ontem mesmo eu estava rapidamente passando ali na televisão e a gente estava ligado na TV Cultura e estava lá no Jardim, esqueci o nome exatamente, é tipo como se fosse um desenho, né, que acontece ali, e havia uma discussão entre os dois personagens e um personagem estava trazendo exatamente esse ponto, né, que ele estava muito ansioso. E a outra personagem dizia, eu tenho a solução para a sua ansiedade. A solução é conecte-se com a natureza, né? E ela dizia então que é importante você ir para parques, né, descansar debaixo das árvores e tal, que isso pode te ajudar a lidar com a ansiedade da vida. Então, são muitas as questões e muitas as possibilidades, né? Muitas as orientações que nós recebemos dia após dia. Mas, sem dúvida, o sustento da nossa sanidade mental e emocional vem do Senhor. É o Senhor. É entendermos a ação de Deus, entendermos Deus como nosso sustentador, que nos permite passar por isso. Além disso, é o Senhor quem sustenta as nossas relações familiares, nossas relações dentro da igreja, né? De fato, é um grande desafio, né, viver a vida familiar, no dia a dia, no cotidiano, né? Nós temos muitas questões, somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, temos experiências diferentes,
E unir todas essas coisas em prol de vivermos uma família feliz é um grande desafio. Da mesma forma, vivermos amizades sustentáveis e amizades abençoadoras, amizades espirituais, também é um grande desafio. Nós precisamos entender que também há aqui o sustento de Deus para nós. E por último, é o próprio Deus quem sustenta a nossa relação com Ele, né? Então, o Deus sustentador permite que eu, dia após dia, vença todas as dificuldades e os desafios da minha agenda, da minha forma de pensar, para me conectar a Deus e ouvir de Deus aquilo que Ele tem a falar ao meu coração. Então, Deus nos sustenta do ponto de vista financeiro, do ponto de vista mental, nas nossas relações, nas nossas amizades, dentro da igreja, e também nos sustenta do ponto de vista da nossa relação com o próprio Deus. O nosso Pai é um Pai sustentador. Lembre-se, o Pai Celestial as alimenta. Não alimentará vocês. O Pai Celestial as sustenta. Não sustentará vocês. Tem sustentado a vida. Dia após dia, quando nós acordamos, temos o fôlego de vida, temos a possibilidade de uma nova experiência, temos a possibilidade de mudarmos a nossa jornada aqui na Terra. Isso tudo é presente de Deus, isso tudo é fruto do sustento do Senhor sobre nós. Segundo ponto que Jesus apresenta. Deus é o Deus Criador. Veja bem, ele usa aqui o exemplo então dos lírios do campo, que não trabalham nem tecem, eles não agem de forma alguma para obter a beleza que eles obtêm, né? E para alcançar a majestade que eles alcançam, eles não fazem isso, né? Mas ainda assim, pela ação criadora de Deus, os lírios do campo alcançaram um esplendor maior do que o esplendor do próprio rei Salomão, né? Das vestes do rei Salomão, que eram vestes extremamente belas. Devemos nos lembrar que Salomão foi o rei mais rico de todos os tempos em Israel, em Judá, e fez com que, no povo de Israel e Judá juntos ainda, né, com Salomão, fez com que o reino de Israel crescesse grandemente, e ele então era conhecido pelas suas vestes majestosas, né, esplendorosas. E o texto diz, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Quem veste os lírios do campo? O próprio Deus, que é o Deus Criador, né? Então, aqui um aspecto importante que o texto traz para nós é que esse Deus, ele transforma, né, ele cria a beleza e a majestade do caos. E aí a gente lembra lá do texto de Gênesis, né, que o mundo era vazio e sem forma e Deus disse, haja luz e houve luz. E então houve a criação, né, do caos, houve a criação da terra, né, do mundo e depois do homem e da mulher. Então, Deus é aquele que estabelece uma forma de todas as coisas acontecerem. Ele é o Criador, ele tem o poder criativo, ele tem o poder de criar todas as coisas. E a gente precisa entender esse aspecto e principalmente entender como que isso se sustenta conosco. É interessante a gente pensar, por exemplo, que o nosso Deus é um Deus que criou o corpo humano e que dentro do corpo humano criou sistemas autônomos. Existem órgãos do nosso organismo que trabalham sozinhos. A gente não precisa pensar para que eles trabalhem. Enquanto eu estou falando aqui, o meu coração está batendo sozinho, a minha respiração está acontecendo sozinha, a minha circulação está acontecendo sozinha e elas estão se regulando, os hormônios todos estão se regulando para que a gente possa ter esse momento de reflexão. Você na sua casa, o organismo, o seu corpo está sofrendo diversas transformações, também na sua psique, também na sua mente. E isso tudo Deus criou de forma autônoma. Deus cria as coisas para que elas caminhem, para que elas evoluam bem, né? Nós precisamos entender isso. O poder criador de Deus ele está também, de alguma forma, estabelecido para nós, né? Então, não crer que Deus tem poder para criar todas as coisas, não crer que Deus pode sim criar soluções para as situações críticas que nós vivamos. Talvez você viva questões dentro da sua casa, com filhos afastados do Senhor, talvez com pais que ainda não se converteram, talvez você viva situações dentro do seu trabalho em que você não consegue enxergar possibilidades de mudança, que você não consegue enxergar possibilidades de melhoria. Nós temos um Deus que é criador, ele cria as coisas. Ele não somente faz com que as coisas cooperem para o bem, ele não somente usa as coisas que já existem para abençoar as pessoas, mas ele cria coisas para
abençoar a nossa vida, nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus Criador, ele então estabelece uma forma das coisas se conectarem, das coisas acontecerem, e isso deve nos ajudar. Mas o texto diz também que há um tempo, né, estabelecido aqui. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um tempo para o lírio do campo sair lá da semente, alcançar o seu esplendor e depois ser lançado ao fogo ou morrer. Dessa forma como existe esse tempo para as coisas acontecerem, existem também para nós, né, este tempo das coisas acontecerem. Os dias, eles caminham de uma forma contínua, né? Não há como pular momentos, não há como quebrarmos aqui esses momentos mais difíceis e mais críticos que nós vivemos. Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, né? O texto diz lá de Eclesiastes: há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para sofrer, há tempo para amar, há tempo para louvar, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E a gente precisa entender isso, né? A ideia aqui, pense bem, né? Quando o texto diz que eles não tecem, não sei se você se lembra aí como se dá, né? Tecer uma roupa, tecer uma vestimenta. Eu me lembro bem disso na minha infância, porque a minha tia e minha mãe também faziam crochê, até hoje fazem, né? E eu me lembro que às vezes começava com uma pequena linha, né? E ela ia ali fazendo um pequeno crochê, e daquela linha se tornavam 2, 10, 20, 40, 100, até se tornar um casaco de lã que elas insistiam para a gente usar, mesmo num tempo que talvez casaco de lã não era mais uma moda, né? E a gente tinha que ir para o colégio com aquilo, e era quente pra caramba, lá em Resende é quente, a gente ficava passando calor, mas tínhamos que vestir, porque minha mãe e minha tia tinham feito com todo carinho para nós. Mas o crochê, ele leva tempo, né? Ele começa a ser feito e ele tem um tempo para que ele chegue até a plenitude, né? E a beleza, e finalize, né? Com a blusa, né? Totalmente pronta, né? Então, precisamos entender, há um tempo. Deus é o Deus criador de todas as coisas, ele pode sim criar as coisas imediatamente, mas ele também orquestra todas as coisas dentro de um tempo correto, dentro de um tempo devido para nós. E por último, dentro desse aspecto da criação, o Deus criador é o Deus que permite ou que compartilha conosco os seus atributos criadores, né? Os seus atributos como um criador. Ele é um criador que se dirige a nós e que oferece para nós a oportunidade também de criarmos coisas, né? Da mesma forma como a criação de Deus é majestosa, e a gente pode ver isso sim, nos conectando um pouco mais à natureza, Deus nos permite também, né, criarmos coisas especiais, criarmos coisas boas, criarmos coisas que abençoem pessoas, e essa deve ser a nossa direção. Deus também permite que eu e você sejamos criativos. A gente precisa pensar em formas diferentes de fazer as coisas, em formas diferentes de lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, em lidar com as coisas da nossa vida. Deus cria as coisas de forma especial, minuciosa, cuidadosa, com muito zelo, com muito cuidado. A gente também precisa fazer isso, né? Quando nós vamos realizar a obra do Senhor, quando nós vamos fazer ou tomar alguma ação, precisamos também ter esse cuidado. Deus cria as coisas com alegria. Deus está feliz ao criar as coisas, e a gente também precisa buscar encontrar essa alegria no Deus Criador para criar as situações, para criar as questões da nossa vida. E por último, Deus é um Deus que cria as coisas a partir do seu amor. E aqui, sem sombra de dúvida, está um ponto extremamente importante que se relaciona com o texto anterior ao trecho que nós lemos, né? Que fala lá: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o nosso coração está cheio de Deus, as nossas criações, a criação das amizades, das relações, a criação da nossa mente renovada, a criação da forma como nos relacionamos com Deus, a forma como criamos, será fruto daquilo que está no nosso coração. Por isso Jesus é tão crítico e chama tanta atenção para esse ponto. O Deus Criador entende que ele cria a partir daquilo que está no seu coração. Se o seu coração for mau, queridos, você irá criar coisas más.
Se o seu coração estiver conectado com Deus, você exercerá os atributos de Deus, criando coisas boas e soluções possíveis para te auxiliar a solucionar ou a passar pelas questões da ansiedade de uma forma melhor. Então, não devemos andar ansiosos. A ordem de Jesus para mim e para você: não andem ansiosos. Por quê? Porque vocês possuem um Pai sustentador, que sustenta todas as coisas, que conduz a vida de vocês, e vocês possuem o Deus Criador dos céus e da terra, que age em favor de vocês. E por último, devemos tranquilizar o nosso coração, devemos retirar a ansiedade ou dar um ponto final na ansiedade em nossa vida, porque nós temos um Deus presente, um Pai presente em nossas vidas. Veja comigo aí no versículo 32, o texto diz assim, ou 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Qual o grande ponto desse texto aqui para nós? O grande ponto é que Jesus está trazendo que andar ansioso passa por nós retirarmos a nossa confiança de que Deus é um Pai presente na nossa vida e que sabe das nossas dores e que luta por nós e que intervém na nossa vida e que age em nosso favor. Vejam que a compreensão e que Jesus está querendo trazer aqui para os discípulos é exatamente isso. Olha, estar preocupado com isso é algo natural para um pagão, para alguém que não teme ao Senhor, para alguém que não caminha com o Senhor, para alguém que não tem um Deus Todo-Poderoso ao seu lado para guiar a sua vida. Mas vocês não. Vocês servem a mim. Vocês são meus filhos. Vocês são os filhos do Pai Celestial. E como filhos do Pai Celestial, não é natural ou não deve ser natural vocês perderem de vista que o Pai Celestial de vocês caminha com vocês dia após dia, que o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Precisamos nos lembrar, queridos, Deus, Ele nos conduz naquilo que nós devemos buscar. Veja que desta forma como Ele faz aqui, Ele está dizendo, olha, Deus sabe do que vocês precisam, Deus vai sustentar com o seu poder criador. E agora o ponto principal é, eu preciso então, a partir dessa compreensão, redirecionar o coração de vocês. Veja que aqui é a chave do texto, para mim, nesse ponto dessa reflexão, porque a partir do momento em que entendemos que Deus caminha conosco, é que nós podemos virar a chave e entendermos o que de fato devemos buscar na nossa vida. E isso passa por nós reconhecermos que Deus nos conhece e sabe exatamente do que precisamos. Lembra do belo texto de Paulo em Efésios, né? Aquele que tem poder, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja e para todos sempre. Amém. Ele é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele sabe do que precisamos. O texto de Romanos também, o apóstolo Paulo vai trazer essa ideia de que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele intercede pedindo para Deus aquilo que nós de fato precisamos, porque nós não sabemos orar. Jesus Cristo, em outro momento no Evangelho, vai dizer que nós não temos porque pedimos errado. Então veja, compreender que Deus sabe o que precisamos permite que eu e você viremos a chave. E viremos a chave tirando o nosso coração daquilo que não é, que deve estar de fato no nosso coração, para aquilo que deve. Então deixamos de lado todas as outras preocupações, todas as outras prioridades e voltamos então o nosso olhar para aquilo que Deus deseja para nós, que é buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus é o Pai presente que olha a nossa luta, que vê o nosso sofrimento, que caminha conosco, que está ao nosso lado, nos sustentando, nos auxiliando, nos fortalecendo, mas Ele é aquele também que nos traz recompensas. Recompensas, Ele recompensa a nossa vida.
A gente não deve fazer as ações, as boas ações, atrás de recompensa. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Que a nossa fé vem pela graça, é a graça, pela fé em Jesus Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as boas obras são permitidas, né? São colocadas em nossos corações para serem realizadas por nós a partir do próprio Deus. Então nós fazemos as boas obras não esperando recompensa, não esperando salvação. Salvação não vem por isso. Mas Deus é aquele que recompensa, sim, a nossa vida. Recompensa para o hoje e recompensa a eternidade, sem sombra de dúvida. A palavra de Deus nos permite afirmar isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Prosperar, crescer em nossa vida, seja do ponto de vista financeiro, emocional, familiar, seja como for, isso tem relação sim com os nossos atos hoje, no dia de hoje. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que caminha conosco, vê as nossas ações e nos recompensa no dia de hoje. E por último, Deus é aquele que nos guarda nas questões do hoje e nos guarda dos pensamentos do amanhã. Então ele termina o texto dizendo, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. A nossa preocupação, a nossa reflexão, o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa busca pelo Senhor deve ser para as questões do hoje. Isso não quer dizer que nós não devemos planejar, isso não quer dizer que nós não devemos antever problemas e crises que podem acontecer lá, mas quer dizer sim que o nosso coração precisa estar mais no presente do que no futuro. Um escritor muito conhecido, Max Lucado, diz que o medo tem relação com aquilo, com uma ameaça que você vê. A ansiedade tem relação com uma ameaça que você imagina. O grande ponto para nós, queridos, é que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos permitindo que o nosso olhar, as nossas preocupações, as nossas questões sejam transferidas para o amanhã. Mas o amanhã trará suas preocupações, o amanhã trará suas transformações. E quando eu fico com o meu olhar no futuro, olhando as coisas do amanhã e não vendo as questões do hoje, eu não consigo perceber o sustento de Deus hoje, eu não consigo perceber o agir criativo de Deus hoje, eu não consigo perceber a atuação de Deus hoje, porque a presença de Deus hoje, porque eu estou no amanhã, e no amanhã essas coisas ainda irão acontecer. Então, estar com a mente voltada para amanhã é retirar a nossa mente do sustento de Deus diário, é retirar a nossa mente da ação criadora de Deus, é retirar a nossa mente da presença de Deus no presente. Os pagãos, sim, eles pensam essas coisas. Os pagãos, sim, correm atrás dessas coisas, mas nós, filhos de Deus, não. Nós corremos atrás do reino de Deus, da sua justiça. Os pagãos, sim, acumulam tesouros na terra, têm os seus corações voltados para as questões da terra, desse tempo, do dinheiro, do poder, do egocentrismo. Os filhos de Deus não, eles têm seus corações voltados para aquilo que é a presença do Senhor, a provisão de Deus, a ação de Deus, e por isso ele acumula tesouros nos céus. Os pagãos, sim, enchem os seus corações com as preocupações do amanhã, com a continuidade dos problemas. Os filhos de Deus não, eles vivem as preocupações de cada dia, eles vivem a ansiedade como algo episódico e pontual em sua vida. E meu convite para você, nesta manhã, é da mesma forma trazer esta reflexão para o seu coração. A ansiedade é algo que pode acontecer, e pode mesmo, mas deve acontecer sempre de uma forma pontual e episódica em nossas vidas. Por quê? Porque nós cremos no Deus sustentador, que age em nosso favor, no Deus criador, que intervém de uma forma criativa, especial e majestosa em nossas vidas, e no Deus presente. Nós não estamos sozinhos, Deus caminha conosco, e por isso eu quero te convidar a, de fato, aí sim, descansar no Senhor, retirando a sua mente das questões do mundo, das questões oferecidas para nós como pontos importantes para a nossa vida, e voltarmos o nosso coração para o Senhor, para o reino de Deus, para aquilo que Ele está fazendo hoje na sua vida. Faça essa reflexão ao findar desse culto. Anote aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus já fez na sua vida.
dia após dia. Faça aí um diário de oração, um diário de ação de Deus. Hoje eu vi Deus fazendo isso. Anote lá na sua agenda. Uma vez ou outra, volte para isso, para que o seu coração seja abençoado, renovado e você obtenha, então, ânimo novamente para a sua caminhada. Tá bom? Vamos orar, pedindo que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento de Jesus Cristo para nós. Pedimos, Deus, a Tua graça, pedimos, Deus, a Tua presença sobre nós. Pedimos, Senhor, nos auxilie, Pai, nos mostre os Seus caminhos. Nos auxilie, Deus, a enxergarmos a Tua presença em nós, a vermos, Deus, a Tua criação acontecendo, a toda a criação do ambiente propício para o nosso desenvolvimento. Pedimos, Deus, mais uma vez, que o Teu sustento seja sobre nós e seja evidente sobre as nossas vidas. De uma forma especial, Pai, quero te pedir agora que o Senhor mova-se, Senhor, em direção a cada lar, em cada família, em cada pessoa que está participando desse culto conosco. Que a Tua presença, Deus, doce, poderosa, a Tua presença reconfortante, invada cada lar, cada pessoa, e que o Teu amor, Deus, mais uma vez, o Teu amor alcance a cada um, trazendo o Teu conforto, trazendo o Teu consolo, trazendo a Tua esperança, trazendo um renovo, Deus, para a vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse tempo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela graça de Deus que nós estamos aqui, pela graça de Deus, o favor imerecido dele sobre nós, nós podemos nessa hora participar da ceia do Senhor. Este é um momento muito especial para nós enquanto igreja, momento em que nós exercemos uma das ordenanças dadas a nós por Jesus Cristo de realizarmos este memorial, de realizarmos o comer do pão, o beber do vinho, em memória do sacrifício de Jesus Cristo. O texto que eu quero rapidamente ler para os irmãos, que é em Efésios capítulo 2, que diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Jesus Cristo nos salva pela graça. Nós éramos merecedores da ira de Deus, mas pela graça do Senhor, nós recebemos dele misericórdia e salvação. E por isso, hoje, faz sentido sim, nós participarmos da ceia do Senhor, que para nós é, então, um memorial. E esse memorial, Jesus oferece para nós de forma clara, através do apóstolo Paulo, sobretudo, e ele registra isso em 1 Coríntios capítulo 11, em que diz que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E depois, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ideia é que a cada ceia, a cada mês que nós celebramos esse memorial, nós nos aproximamos um pouco mais do momento em que nós cearemos com o próprio Senhor Jesus no banquete, no grande banquete que nós vivenciaremos no céu por toda a eternidade, todos nós que temos a salvação em Cristo Jesus. Então quero te convidar a comer do pão, a beber do vinho, e aqui simbolizando, não é? Trazendo à nossa memória o sacrifício, o corpo de Jesus que foi dado em favor de nós e o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados. Te convido então a comer do pão e nós iremos depois beber do vinho e orarmos. Vamos comer do pão. Depois de comer do pão, nós bebemos do cálice. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento especial, Deus, da tua igreja. Momento em que nós paramos especificamente para nos lembrarmos do teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, porque como nós lemos o texto de Efésios, nós éramos merecedores da ira do Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mereceríamos a ira. Mas o Senhor, por tua graça, pelo amor com que nos amou, por tua misericórdia, o Senhor deu o seu próprio Filho para morrer, ter seu corpo esmagado, ter seu sangue vertido na cruz, para que a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Deus, por isso. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, porque a tua salvação nos alcançou. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai querido. Obrigado. Nós pedimos mais uma vez, Deus, que a tua graça, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e as ricas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre cada lar aqui representado, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra. Que seja assim agora e para todo sempre, até o momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, para que então possamos ceiar juntamente com o Senhor plenamente. Que assim seja, Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, ricamente. Tenham uma ótima semana, que a graça de Deus se manifeste de forma absoluta na sua vida ao longo desses dias e que você experimente do Pai sustentador, do Deus Criador e do Pai presente na sua vida todos os dias. Deus abençoe, um grande abraço a todos, nos vemos daqui a pouco para aqueles que são membros da nossa igreja às 17 horas. Um grande abraço.